Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de refletir com vocês em Provérbios capítulo 15, versículos 16 e 17, também capítulo 16, versículo 8, que dizem assim: Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Melhor é o pouco, havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Nós sempre devemos priorizar uma vida pautada na paz, uma vida pautada no amor e uma vida pautada na justiça. Muitas vezes nós vemos pessoas tão prósperas, mas dentro da casa não existe paz. É sempre briga entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos. Existe sempre uma inquietação dentro da casa, existe sempre um ódio, a vontade de um ser maior que o outro, a rixa causada pela inveja, porque às vezes um irmão conseguiu conquistar algo e o outro não, e aí começa uma verdadeira disputa dentro da casa, né? E até mesmo um começa a cometer injustiça, né? Começa a trapacear para que hajam rendimentos, para que haja lucro. Nós vemos isso lá no começo da humanidade, né? Com os irmãos Caim e Abel. Nós vamos ver que Abel oferece, né, o seu sacrifício ao Senhor e o sacrifício dele é aceito. Mas, por outro lado, o sacrifício de Caim não é aceito. E Caim agora, cheio de ódio no seu coração por não ter sido, por Deus não ter recebido o sacrifício dele como tivera recebido de Abel, ele vai agora assassinar o seu próprio irmão, né? Pela inveja, por aquele sentimento de rejeição. Mas a verdade é que Deus tinha rejeitado o sacrifício de Caim porque ele tinha pego do pior, né? Ele tinha pego das sobras, enquanto Abel tinha pego a primícia ali da sua produção para entregar ao Senhor. Então, a palavra hoje, ela é muito bonita porque a gente sempre prioriza o muito, né? A gente sempre prioriza a estabilidade de um emprego que ganhe mais. A gente sempre prioriza uma casa maior, um carro do ano. E muitas vezes nós não paramos para pensar se aquilo ali é saudável para nós, se aquilo ali nos dá condição de ter tempo para o Senhor, né? Eu acho que isso é o pior, quando a gente tem tempo para todas as coisas, quando a gente tem tempo para trabalhar, estudar, e aí chega no fim do dia a gente fala, vixe, hoje não deu para orar, mas amanhã eu vou me esforçar. Vixe, hoje não deu para ler a Bíblia, mas amanhã eu vou ver se eu consigo ler pelo menos um versículo, sabe? Isso é errado. É quando a gente começa a trocar as nossas prioridades, a gente gasta toda a nossa energia no trabalho, a gente gasta toda a nossa energia na escola, a gente gasta toda a nossa energia deixando a casa um brinco e não sobra energia para o principal, que é Jesus, né? E é por isso que Jesus se alegra tanto de Maria não se importar ali agora com o serviço da casa e sentar aos pés dele e ouvir, né? Como eu já citei aqui esses dias sobre essa passagem, né, de Marta e Maria, que Jesus está ali falando, ensinando, e Maria deixa o que ela está fazendo e senta para ouvir Jesus.
enquanto Marta fica ali afadigada com o serviço da casa, querendo recepcionar eles. E Marta vai achar ruim com Maria e vai perguntar para Jesus: Senhor, o senhor não importa, né, que eu esteja servindo sozinha enquanto a minha irmã está sentada aí te ouvindo? E ele vai falar: olha, Marta, Maria escolheu a melhor parte, a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, quando nós escolhemos estar aos pés de Jesus, essa é a boa parte. Ainda que a gente vá ganhar menos, ainda que a gente vá, aos olhos do mundo, né, diminuir um pouco a nossa posição, mas nada compara a ter tempo para pelo menos fazer um devocional, né? Orar, ler a Bíblia, disponibilizar um tempo para o Senhor, um tempo que a gente não fique assim, meu Deus, eu preciso orar logo porque é meu horário de almoço e aí eu tenho que orar, almoçar e sair correndo de novo. Meu Deus, eu preciso orar logo porque assim que eu orar eu já tenho que buscar os meninos na escola, sabe? Aquela correria. E não sobra um tempo para você realmente dedicar ao Senhor, para você realmente ter ali um momento de sensibilidade ao Espírito Santo para ouvir aquilo que Ele tem para falar para você. E é por isso que muitas vezes nós andamos desnorteados, nós andamos sem respostas. Por quê? Porque o tempo que nós deveríamos dedicar para ouvir o Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus, para se alimentar da palavra, a gente está gastando nas nossas ansiedades, a gente está gastando nas nossas preocupações. Eu sempre falo que não é errado nós buscarmos uma boa vida, só que é errado nós nos dedicarmos muito para alcançar algo financeiramente bom, estável, e deixa de lado a nossa vida espiritual, sabe? A gente arruma 2, 3 empregos, a gente aguenta o tranco ali na empresa para depois não conseguir nem fazer uma oração antes de dormir. A igreja faz uma campanha para orar de madrugada e você não consegue orar com os irmãos porque está se desgastando tanto pelo físico que aquilo que realmente importa, que é o espiritual, está ficando para trás. Então, a Bíblia, ela nos instrui a não sermos preguiçosos. A Bíblia nos instrui a trabalhar. Lá em Provérbios 31, a palavra de Deus vai falar sobre a mulher virtuosa. E uma das atribuições da mulher virtuosa é trabalhar. A Bíblia vai nos mostrar, né, essa mulher aqui de Provérbios 31, trabalhando, cuidando de seus filhos, cuidando de seu esposo, fazendo negócios, né? Então, essa mulher, né, é considerada assim uma mulher ideal na Bíblia, mulher de Provérbios 31, ela trabalha, né? Os homens na Bíblia trabalham. Quando Jesus chamou Moisés, estava apacentando ovelhas. Quando Jesus chamou Davi, estava apacentando ovelhas. Quando Deus encontrou Gideão, ele estava fazendo dele, estava malhando trigo no lagar. Então, o Senhor se agrada de pessoas que sejam assim, despachadas, pessoas que trabalham, que buscam ali o seu alimento, né? Até porque lá em Gênesis mesmo, Deus falou para Adão que a partir daquele momento, aquilo que ele teria de comer, né, o alimento dele viria do suor do rosto dele. Então, o trabalho é algo assim, instituído pelo Senhor. Então, nós não podemos ser preguiçosos. Mas nós precisamos encontrar um equilíbrio na nossa vida, né? Até que ponto isso que eu estou fazendo é saudável para mim, para minha família, porque muitas vezes um pai trabalha em mais de um emprego para não deixar faltar nada, para sempre ter roupa nova para os filhos, e acaba que falta ele, né? Falta a presença do pai dentro de casa. E aí as crianças falam, mas cadê meu pai, né? Eu tô sentindo falta do meu pai.
E aquilo ali corta o coração do pai, porque ele não sabe se vai atrás de mais e mais dinheiro para conseguir dar do bom e do melhor dentro da casa, ou se ele ganha um pouco menos, mas proporciona a presença dele ali, né? E é por isso que eu falo que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, o equilíbrio ali entre ter um sustento para nossa casa, mas também não deixar com que o dinheiro seja a nossa prioridade, né? Nós precisamos ter tempo com Deus, nós precisamos ter tempo com a nossa família, nós precisamos ter um tempo para nós mesmos, cuidar, né, do nosso físico mesmo, do nosso emocional, porque se a gente só ficar focado em produzir, nós vamos cada vez mais afundar, né, nas doenças aí do nosso século, um burnout, crises de ansiedade recorrentes, porque esse foco nessa hiperprodução que nós temos vivido nos últimos dias causa uma grande ansiedade em nós, principalmente porque existem muitas coisas que estão fora do nosso controle. Mas como a gente está ali focado em produzir, quando a gente vê que as coisas saem do nosso controle, a gente se desespera, né? Então, que nós possamos encontrar neste dia, né, o equilíbrio, que nós possamos pedir ao Senhor esse equilíbrio, para que a gente não deixe, né, faltar na nossa casa o alimento, para que nós sejamos responsáveis nessa parte, para que nós não sejamos preguiçosos, mas que nós também não troquemos a nossa paz, né, o amor, a justiça, só para ter mais e mais dinheiro, né? Porque a palavra hoje vem nos afirmar que é melhor pouco, né, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro onde existe inquietação, onde existe falta de paz. É melhor uma comida mais simples, um prato de legume, do que todo um boi acompanhado de ódio. É melhor ter pouco, havendo justiça, do que ter grandes rendimentos à custa de passar o irmão para trás. Então, que o Espírito Santo possa nos conceder esse equilíbrio hoje, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, para que a gente não venha sacrificar a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a saúde das relações nossas dentro de casa, com o nosso esposo, com os nossos pais, com os nossos filhos, em troca de um dinheiro a mais, né, no fim do mês, que nós tenhamos esse equilíbrio. Amém? Eu vou orar pela sua vida. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pela nossa casa, pela nossa família, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Meu Deus, nós te pedimos, Pai, que neste dia o Senhor nos dê equilíbrio, meu Pai, para que nós possamos equilibrar, meu Deus, o nosso trabalho e a nossa vida emocional, Pai, a nossa vida dentro da nossa casa, meu Deus. Que nós não coloquemos, meu Pai, o dinheiro como um Deus dentro dos nossos lares, como uma prioridade na nossa vida, Pai, porque por mais que o dinheiro seja importante, ele não pode, meu Deus, tomar a nossa paz, ele não pode tomar o nosso senso de justiça, ele não pode tomar, Senhor, o lugar do amor no nosso coração. Então, que tudo aquilo, Pai, que nos faz ficar inquietos, cheios de ódio, com vontade, Pai, de trapacear para conseguir subir, que tudo isso seja arrancado da nossa vida, Pai. Que nós possamos viver, sim, uma vida abundante, mas que a nossa abundância, ela não fique restringida apenas ao financeiro, Pai, mas que essa abundância, ela se estenda para o nosso emocional, que nós vivamos uma vida abundante, Pai, espiritualmente e emocionalmente falando,
uma vida cheia de paz, uma vida cheia de amor, cheia de justiça, cheia da tua presença. Em nome de Jesus é assim que nós oramos. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!